Comunidade, favela, sou pobre, queria mais. A grande verdade é que existe, talvez pelo mundo inteiro, uma quantidade muito maior de pessoas numa condição financeira com menos privilégio do que pessoas que têm um resultado mais satisfatório a nível econômico. Então, o que acontece é que os pequenos grupos que têm mais poder aonde você muitas vezes acaba não entendendo. Mas vamos lá. Se o que predomina é um sistema capitalista, então vivemos esse sistema, as pessoas que têm mais dinheiro, elas acabam tendo mais poder. E não é poder sobre você que está do outro lado e quer realmente melhorar a sua vida. É, de certa forma, poder econômico. Porém, entenda que dentro desse contexto, se você tem pouco dinheiro, pouco recurso, você está vulnerável. Você é mais vulnerável. E por que você é mais vulnerável? Porque para que se movimente dentro do sistema capitalista, você precisa ter dinheiro, né? O tempo inteiro você está sendo atacado ou atacada com propagandas para que você passe a consumir. Então, fora aquilo que você precisa para sobreviver, você ainda vai ter a opção de viver e depois a opção de consumir o quanto mais você realmente gostaria, sendo que você está sendo estimulado a todo momento. Então é natural que isso ocorra. Mas você está numa ponta, você está numa extremidade do sistema, onde o dinheiro que se tem é muito pouco, muitas vezes quase nenhum. E é claro que as pessoas que estão numa outra posição estão fazendo o quê? Estão agrupando cada vez mais pessoas que têm menos para que elas consigam, então, alavancar a sua produção. É assim que a banda toca, basicamente. E o fato é que existe uma outra situação também que está relacionada àquelas pessoas que têm pouco, que é a pouca informação. Além do pouco dinheiro, como consequência, elas têm, elas têm uma educação muito falha. E isso influencia, impacta de forma direta os resultados financeiros, porque a única coisa que tem relação direta com o dinheiro é o conhecimento. Conhecimento em todas as áreas da vida? Não necessariamente. Você pode ter deficiência em várias áreas da sua vida, mas a nível profissional, a nível de ganhar dinheiro, você desenvolveu habilidades, certas habilidades. E daí você acabou se destacando. As pessoas que não têm dinheiro, elas não têm conhecimento para conseguir aí enxergar as possibilidades de mercado e conseguirem alavancar os seus rendimentos de forma a qual elas cheguem a ganhar várias vezes mais do que elas precisem. E daí então elas vão sair dessa condição de ser pobre e passar para um outro nível. Primeiro conceito que você que está do outro lado deveria realmente saber, que não é o fato de não ter agora que vai definir a escassez no futuro, que você não terá no futuro. Não é isso. Esse é um conceito. Mas o que você realmente faz
impacta direto com os resultados. Então, o que você precisa realmente começar a entender? O que você realmente está fazendo para, ao longo do tempo, alcançar aí uma vida melhor? E eu sei que muitas pessoas vão falar, mas ao longo do tempo, qual tempo? É porque falta conhecimento. Então, o tempo que é necessário para você não é o mesmo tempo necessário para outras pessoas. Porque as pessoas são diferentes, elas têm conhecimento diferente, elas têm uma facilidade em aprender diferente. Elas têm contatos diferentes, elas têm uma comunicação diferente. Elas têm uma visão diferente, elas aplicam o resultado de forma diferente. Elas analisam os resultados também de forma diferente. Então, entenda que cada pessoa é uma caixinha de surpresa com vários pontos de lucro e de prejuízo. E são esses pontos que vão definir o tempo que você realmente demora para alcançar aquilo que você deseja, se você estiver no caminho correto. Então, entenda que assim, seguir sempre os mesmos costumes, os mesmos hábitos, seguir sempre a manada de certa forma. Entenda você, com relação a seguir a manada, que um determinado grupo de elefante está no deserto. E no deserto você deve saber que existe a escassez de água. E a partir de então, esse grupo, essa manada de elefante, acaba caminhando por vários quilômetros e quando eles encontram uma poça de água, essa quantidade de água que está nessa poça não consegue hidratar aí sequer um animal, mas aí é dividida muitas vezes com toda a manada que acaba pisoteando e jogando água para fora. Enfim, encontraram uma quantidade pequena, não aproveitaram o recurso. Não tiraram o benefício daquilo de forma organizada, ficaram tão contentes que acabaram pisoteando, acabaram não fazendo o uso devido daquilo, sequer dividindo em partes iguais. Então, eles acabam caminhando mais um pouco, esses elefantes, encontram mais uma poça e daí se repete todo o processo. A desorganização, a quantidade de indivíduos para desfrutar daquele recurso, tudo isso acaba causando muito constrangimento e prejuízo para a manada. E ninguém consegue se hidratar. O contexto é esse. Então, muitas vezes, ao longo de um determinado percurso que essa manada está de elefantes, eles acabam encontrando várias vezes poças com pequena quantidade. Se eles tivessem uma organização, alguns elementos do grupo, alguns indivíduos iam apreciar poucos para que pudessem se hidratar, na próxima outros iam fazendo um rodízio, mas não existe organização. O fato é que, no decorrer de um certo percurso, eles encontraram várias poças e não aproveitaram e não se hidrataram. E daí então, morre todo mundo de desidratação. Todos os indivíduos dessa manada acabam morrendo. Mas numa outra manada, um indivíduo vendo que iria acontecer o mesmo que aconteceu com essa primeira manada, ele acaba se desgarrando. Se desgarrar nada mais é do que se soltar ali do grupo, da multidão,
e ele acaba fazendo um outro trajeto sozinho. Mesmo esse grupo não concordando com a saída desse indivíduo, eles acabam também seguindo em frente. O detalhe é que esse indivíduo que se desgarrou desse segundo grupo, esse elefante, ele encontra uma poça d'água. E daí então ele está só. E não existe ninguém para pisotear, não existe uma desorganização, existe uma ordem, porque ele sabe da necessidade que ele está sentindo com relação a se hidratar e ele aproveita aquele recurso da melhor forma possível. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes encontramos a poça, a princípio, quando começamos a jornada, quando começamos o trajeto. O problema é que tem tanta gente à nossa volta e ainda fazemos com que outros indivíduos cheguem através da ressonância, do barulho, porque não temos controle sobre as nossas ações. Estamos o tempo inteiro querendo aceitação a qualquer custo de outras pessoas. É como se a aceitação valesse mais do que o próprio dinheiro. Então, a qualquer momento, quando você consegue um resultado diferente do que você tinha, você sai espalhando, colocando realmente aí essa notícia em evidência. E atraindo mais pessoas para aqueles recursos que eram poucos. Não significa que você deve ser egoísta, não é isso, mas significa que você não deve ter a mesma conduta daquelas pessoas que estão junto ali na manada. E o fato é que a maior parte das pessoas que não têm um resultado financeiro adequado, elas têm fatores semelhantes ali de comportamento. Falar demais, não conseguem ter paz, são, na verdade, o tempo inteiro influenciado pela ansiedade, pela compulsão, não tem razão de forma evidente, os sentimentos tomam conta dessa pessoa e quando outras coisas acabam interferindo naquilo que realmente é necessário para que você alcance um determinado objetivo como esse, que é mudar realmente a sua vida, você acaba se desgastando e se frustrando ao mesmo tempo. Você desgasta porque você coloca energia em várias coisas, você não foca. E ao mesmo tempo você se frustra porque você não consegue o resultado. Então, se você está lá, né, numa condição financeira que tem menos privilégio e o seu objetivo é mudar de vida, porque você entende que isso é uma espécie de missão, interromper o processo de várias gerações passadas aí. Você sabe que, pelas histórias que você escuta, seus pais, seus avós e assim por diante viveram uma vida muito escassa, sofreram bastante. E ninguém está dizendo que você não tem que ser grato a essas pessoas, não é isso. Elas tiveram a oportunidade de viver como você está tendo, porém, elas talvez não tiveram acesso a informações relevantes, como essas informações desse conteúdo, que podem realmente fazer com que você passe a ter uma visão diferente. Uma visão diferente da vida de forma geral e, como consequência, que você consiga atingir outros resultados. Isso, não se preocupe, não está relacionado a outras pessoas, né? Você muitas vezes vai querer perguntar para alguém o que você acha realmente de ter uma vida melhor. Eu sei disso, porque a questão da aceitação é como se fosse uma dependência como qualquer uma outra, né? As pessoas estão sendo educadas, criadas sempre de forma muito dependente de alguma coisa. A nossa educação tem essa base de dependência.
E o fato é que quando você vai buscar essa informação para que você tome a sua decisão, levando em consideração que você já sente um desconforto, você geralmente vai buscar essa informação com pessoas que não alcançaram esse resultado. Porque se você pegar uma pessoa que sofreu a vida inteira, não conseguiu ter resultados, porque não teve as ações, os comportamentos corretos, não teve disposição para mudar a vida, não teve força, energia, não quis se desgastar, ficou na zona de conforto. Se você pegar uma pessoa dessa, cheia de frustrações, cheia de angústias, e for perguntar para ela, ela não conseguiu, para ela tanto faz, ela vai dizer que não vale a pena. Agora, se você pegar alguém que realmente tem uma vida diferente a nível financeiro, essa pessoa pode até dizer para você que faria diferente, que não vale a pena, mas ela não quer fazer uma doação para você. Isso significa que o que ela tem é bom. Ela também não quer voltar aí para suas origens financeiras, onde a vida era escassa, porque se ela quisesse, se isso fosse tão bom, você veria um número considerável de pessoas abrindo mão de tudo que elas têm a nível material e indo para uma vida muito mais simples. Então não é bom. Comece a entender esses pontos de vista, comece a entender que, da mesma forma que para aquelas pessoas que têm um resultado insatisfatório, que têm pouco dinheiro, que são pobres, que têm uma vida simples, para essas pessoas existe resultados de comportamento em comum. Se você fizer uma análise, um estudo, comece aí a anotar. Anote o nome da pessoa, X. Veja aonde ela trabalha, em média o que ela ganha. Você não precisa perguntar, você tem uma ideia. Veja quanto tempo ela compromete no trabalho. Veja o que ela faz depois do trabalho, porque aí você vai começar a entender que a pessoa trabalha às vezes, trabalha até muito, tem lá um salário de R$ 2.000, por exemplo, R$ 2.500. Ela não tem boas condições de moradia, ela não tem boas condições de alimentação. Mas o que elas estão realmente fazendo? Quais foram as outras fontes de renda que ela desenvolveu? Ela depende exclusivamente daquele salário por durante muito tempo. E quando isso acontece, você perceba que essa pessoa trabalha num determinado lugar há 5 anos e ela ganha o mesmo salário. Só que a inflação, o preço dos produtos, sempre está subindo. Automaticamente, se ela não passou a desenvolver outra fonte de renda, se ela não passou a ganhar mais, se ela não se desenvolveu a nível financeiro, ela já passou a comprar menos. Ela perdeu força na compra. E com isso, ela compromete mais ainda a vida dela. Então, perceba que as pessoas que já têm um resultado diferente a nível financeiro, elas estão a todo momento desenvolvendo fontes de renda. Ou então, fazendo com que as que elas já tenham, sempre mais de uma, passe a oferecer um resultado maior. Isso, na verdade, é o que faz toda a diferença. Então, se você quer realmente melhorar de vida, você precisa esquecer do restante que está à sua volta e precisa começar a entender quais são os conhecimentos necessários para que isso aconteça. Quais são os hábitos, qual será a sua postura, como que você vai se organizar para que você consiga realmente alcançar, e você começa a desenvolver essas habilidades a partir do conhecimento. Pode ter certeza que quando você consegue alinhar aí o seu conhecimento, o seu desejo, a sua vontade com aquilo que você realmente quer, você começa a conhecer algo que você antes não conhecia, você começa a desenvolver o seu potencial. Mas você precisa manter o foco, na verdade nem o foco, um super foco, fazendo com que nada nem ninguém possa te tirar realmente dessa missão.
Até mesmo porque, quando você está disposto ou disposta a mudar, a única coisa que você passa a enxergar é exatamente isso. E sabendo agora que é possível, não só para você, para qualquer pessoa realmente que tenha esse sonho, esse desejo, essa necessidade, eu espero que você comece a ter essas ações, que você continue acompanhando esses conteúdos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe o seu comentário e compartilhe com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. Não se esqueçam que você não precisa que ninguém, absolutamente ninguém, acredite em você. Mas você precisa ter certeza que você, antes de mais nada, pode chegar aonde você bem desejar, acreditando sim que você está no caminho correto. Mas analisando os resultados para que você possa mudar a rota a qualquer momento, em qualquer situação, lembrando daquela manada que um indivíduo se desgarra e acaba chegando muito mais longe e conseguindo salvar a sua vida. Então, não deixe de salvar a sua e até os próximos vídeos. Um abraço e fui.